Seja muito bem-vindo ao De Leão na Política. Estamos vivendo um momento aqui do nosso canal onde a gente está conversando com os candidatos a vereadores pela cidade de Londrina. Você que já está com a gente, já segue a gente aqui, meu muito obrigado. É sempre muito importante seu feedback, então deixe aquele comentário. E hoje estamos recebendo mais um vereador que está buscando a sua confiança, buscando o seu voto de confiança. Afinal, os vereadores, eles nos representam lá na Câmara Municipal. Mas, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, cai de paraquedas aqui nesse podcast, aproveita e te inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nossos vídeos são sempre com muita relevância para informar você, querido amigo, querido eleitor, que está indeciso aí em quem você vai depositar o seu voto de confiança. Faz o seguinte, acompanha os nossos candidatos, os candidatos que estão vindo aqui no De Leão, que eu tenho certeza que você vai conseguir decidir a partir daquilo que você vai ouvir e ver aqui no De Leão. Vale uma ressalva, eu tenho feito isso em quase todos os nossos bate-papos com os nossos vereadores. Como você pode ver, os nossos números ainda são pequenos. Nós, perto de muitos canais aí de YouTube ou Instagram, temos poucos seguidores e por isso muitos candidatos têm dito não posso ir, tenho coisas mais importantes para fazer e não têm aceitado o nosso convite para vir bater um papo aqui no De Leão. Porém, outros candidatos, como aquele que está na minha frente aqui, aceitou. E para mim, isso diz muito. Eu penso que a primeira coisa que uma pessoa que busca representar o povo tem que ter é humildade. Humildade para poder perceber as periferias da cidade, as pessoas que estão vivendo ali na área de risco, os mais pobres das nossas comunidades. E para que isso aconteça, o candidato tem que ver, ele tem que ter essa humildade, essa sensibilidade. Ou do contrário, que é uma opinião minha, não pode representar o povo se não tiver isso como primazia. E nós estamos recebendo os candidatos que estão vindo aqui e já ganha a minha simpatia logo de cara, porque para mim tem demonstrado esse princípio que de fato é muito importante, que é a humildade. É por isso que eu sempre peço que você veja do começo ao fim a nossa fala, o nosso bate-papo aqui, para poder então decidir. E eu já quero receber com muita satisfação o candidato à reeleição aqui pela cidade de Londrina, o vereador e candidato Santão. Muito obrigado, vereador, pela sua disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente. Se apresente aqui nessa câmera, fale com aqueles possíveis eleitores. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês e guarde vocês sempre. Eu sempre costumo abençoar as pessoas quando faço o contato pela primeira vez. Na verdade, eu acho até estranho uma pessoa não aceitar um convite, como tu falou, né, pastor? Para estar aqui. Eu tenho uma vida bastante corrida, eu sou policial rodoviário federal e também já sou vereador aqui na cidade de Londrina. Entrei em uma eleição totalmente atípica. Eu praticamente não gastei nenhum centavo na minha campanha na eleição passada, não compareci no rádio, não compareci na TV. Naquela época eu não peguei fundo eleitoral e Deus colocou a gente lá. E de lá para cá, eu fiz cerca de 2.000 visitas externas no meu cargo de vereador. Eu acabei de vir de algumas visitas. Uma pessoa entrou em contato comigo, querendo uma solução para o bairro dela. Eu falei, fala o seguinte, eu vou aí para conseguir entender qual é o problema do teu bairro, para que eu possa fazer a proposição mais adequada. E fui lá. Então eu tenho esse costume, eu rodo a cidade inteirinha. Sábado agora eu tenho visita no distrito de Maravilha para ver alguma situação de estradas rurais. Então, como tu disse, eu creio que a pessoa que está no cargo de vereador, que é um cargo eletivo, onde há uma confiança entre o eleitor e essa pessoa, é mais do que obrigação do vereador estar indo onde a população está. E a gente está aqui e, na verdade, eu reafirmo essa posição tua, né, de uma pessoa que quer entrar na política, mas já tem assim, um nariz empinado, vou falar assim de uma forma bastante popular. E eu, na verdade, agradeço pelo convite, viu? Me sinto lisonjeado e falo isso sem nenhum tipo de cinismo. Vereador e candidato Santão, obrigado de novo pelo seu comparecimento, por esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito informativo. Então, nós vamos começar, eu sempre gosto de começar pelo começo.
Ou seja, quem é o vereador e candidato à reeleição Santão? Muito bem, eu sou nascido aqui em Londrina, tive uma infância muito carente, nunca tive um brinquedo sequer na minha infância. Até os 2 anos de idade, meu pai e minha mãe moraram de favor em uma casa de madeira ao lado de um chiqueiro de porco. Essa casa ainda existe. Dos 2 anos aos 11 anos de idade, eu morei ali no Cinco Conjuntos, no Paraguai de Souza. E com 7 anos de idade, eu já aprendi que a vida é dura e para levar um pouco de alimento dentro de casa, minha mãe fazia geladinho, paçoquinha, fazia cocada, plantava alface na frente de casa e eu saía nas ruas para vender. De lá para cá, o Senhor Deus Altíssimo me deu muita saúde e a gente foi morar em Campo Grande, porque meu pai é pintor de parede, retornamos e eu fui morar ali no Hernani Moura Lima. Meu avô montou um caldo de cana, vendi caldo de cana aqui no centro de Londrina. Depois eu fiz o meu primeiro concurso, fui carteiro 1 ano e 1 mês, fui policial militar rodoviário durante 6 anos e meio, estou na Polícia Rodoviária Federal há 19 anos, cheguei no topo da carreira com 13 anos de serviço apenas, e eu sou pós-graduado pela Universidade Estadual de Londrina, tá? Eu sou licenciado e bacharel aqui pela UEL. Sou casado há 24 anos e tenho 2 filhos. E faz quase 4 anos que Deus me colocou ali na Câmara de Vereadores de Londrina. Basicamente eu sou isso daí, fruto da misericórdia e da graça do Deus Altíssimo. E então o senhor, toda a sua vida foi desenrolada aqui na cidade de Londrina. O seu londrinense, pé vermelho mesmo, está em busca de representar a cidade a qual lhe recebeu ao mundo, digamos assim, e que você construiu toda a sua vida aqui, né? Perfeito. Não é alguém que está vindo de fora para tentar, é alguém da cidade mesmo. Sim, perfeito, pastor. Tem uma música da Gabriela, né? Que é assim, eu nasci aqui, eu cresci aqui. Gabriela. Eu não vou cantar porque eu canto mal pra caramba, mas eu sou mais ou menos desse jeito aí. Vai diminuir os inscritos se cantar, né? Não adianta. Se o pessoal viu eu cantando, cai fora. Vereador, quais são as suas bandeiras? As bandeiras que você levanta e que te definem? Eu sou cristão conservador. Eu sou policial de vocação. Os meus 2 irmãos são policiais, acabaram seguindo a minha carreira. Eu tenho inúmeras apreensões de drogas e outros ilícitos criminais. Eu creio que passou já de 300 bandidos que eu prendi nessa minha carreira policial, né, pelos cálculos que eu fiz. Ontem mesmo eu tive uma audiência na Justiça Federal de uma prisão que eu fiz e essa semana eu tenho mais uma ainda. Eu defendo os princípios cristãos, porque eu sou cristão, defendo os princípios conservadores, eu defendo muito a área de segurança pública e a área da saúde, principalmente porque é uma área que a pessoa precisa, muitas vezes, do poder público, porque eu, como eu disse, eu tive uma infância muito carente, morava lá no Paraguai de Souza, tive asma e bronquite na minha infância, minha mãe ia comigo lá para o ponto de ônibus que não tinha nem cobertura, depois a comunidade fez um ponto de ônibus com cobertura lá, ali na avenida, eu morava ali na Avenida Santo Magrini. E minha mãe às vezes ia comigo de madrugada para aquele ponto de ônibus, no frio, chovendo, para pegar o ônibus para cruzar a cidade inteira para ir no HU para poder fazer uma inalação, porque não tinha nem postos de saúde, hospitais lá para aquela região. Eu sei o que é sofrer na pele isso, tá? E a pessoa quando está com problema de saúde, ela é pobre, muitas vezes ela realmente não tem condição para poder estar bancando um tratamento. A alocação de dinheiro público na área de saúde é muito importante, porque sem saúde a pessoa não consegue fazer nada. A outra situação prioritária, primordial e emergencial é a situação da segurança pública. Se você não consegue sair da sua casa para ir trabalhar, para se divertir, para ir na igreja, você tem um caos social, né? E infelizmente existem alguns locais aqui no nosso país que o crime organizado já dominou, tá? Existe uma ausência de Estado. Existe ali um poder paralelo com os seus tribunais que queimam pessoas dentro de pneus, onde lá um marginal coopta uma criança lá com 10, 11 anos de idade, uma menina, para ser a mulher do traficante. E a gente tem que lutar muito para que isso não se espalhe pelo nosso país todo. Então, assim, as bandeiras que eu mais luto realmente são essas, tá? Filosoficamente, a bandeira do cristianismo e toda a parte conservadorista ali, e a alocação de dinheiro público, aquela parte que eu mais defendo, é justamente a área de segurança pública e da saúde. Posteriormente, alguma coisa assim também relacionado à infraestrutura. Candidato, por que o senhor entrou na política?
Porque, deixa eu justificar minha pergunta. Como o senhor colocou pra gente, o senhor já teve alguns concursos. Pastor, para de chamar o senhor, pelo amor de Deus, menino. Fala você mesmo. Então tá, vamos reformular. Fala Santão, fala você, vai na boa. Pronto. Você agora. Isso, fica tranquilo. Vamos não tão formal, né? Isso. Então tá. Você tinha alguns concursos públicos na sua carreira. Você foi bem sucedido. Você disse que entrou com 13 anos de serviço, tinha alcançado o topo, né? Sim. Na Polícia Rodoviária Federal. Sim. Isso. E você resolveu ir para a política. O que você viu dentro desse sistema político, que te atraiu para lá? Olha, eu entrei na política por causa disso. Você consegue definir? Na verdade, o sistema político não me atraiu, tá? Eu tenho ojeriza do sistema político, eu nem político me sinto, tá? Eu me sinto uma pedra no sapato desse povo que está lá fazendo um monte de caca, quase que diariamente. Dentro das câmaras de vereadores, nas assembleias, lá no Congresso, gente que não representa realmente a necessidade do povo brasileiro. Eu sempre escrevi projetos de lei. Eu já entreguei para senador, para deputado federal, tem projetos meus tramitando em Brasília, já entreguei aqui na Câmara de Vereadores e tal. E eu sempre tentei apoiar pessoas de bem entrando na política. Durante um certo tempo, pessoas começaram a me mandar mensagem pedindo para eu ser candidato a vereador. Eu não tinha necessidade disso. Eu comecei a orar, tá? Porque, como eu disse, sou cristão. Eu fiquei 1 ano e meio orando para saber se eu sairia candidato a vereador ou não. Quando eu recebi no mesmo dia 2 mensagens bastante impactantes, eu falei, a minha oração a partir daí começou a ser: Senhor Deus, se o Senhor me quer na política, então me coloca lá. Ele colocou. Uma eleição totalmente atípica, como eu já disse aí, sem gastar quase nada de dinheiro, né? Só pedindo voto para os amigos. A minha oração hoje é: Senhor Deus, o Senhor tem me usado lá na Câmara de Vereadores. Eu quero continuar. Se o Senhor quiser eu lá novamente, me capacite e faça com que as pessoas entendam que a gente tem feito um trabalho decente ali na Câmara e coloca a gente lá para a gente estar continuando esse trabalho, tá? Então, eu sou muito, muito revoltado mesmo com o sistema político partidário. Depois que eu entrei na Câmara de Vereadores, essa situação piorou. Hoje eu tenho ojeriza, tá? Uma verdadeira ojeriza de gente que fala que vai fazer mudança e entra lá e vira um capacho do sistema político partidário, não faz nada, tem o rabo amarrado, muitas vezes já na campanha já começa a comprar voto, já faz os seus acordos. E eu digo o seguinte, que a política deveria ser os acordos para o bem dos comuns, que é o povo. Por exemplo, eu chego lá em um outro vereador ou outro e falo assim, vamos botar um projeto de lei bom aqui lá para a comunidade letra A. E a pessoa fala, tudo bem, você me ajuda a votar também um projeto de lei aqui que é bom para a comunidade letra B? Sim, porque é o dinheiro do povo. O grande problema da classe política é que existem acordos e conchavos, certo? Não para o bem dos comuns, que é o povo, mas para o bem dos pares, que é a classe política. E isso deveria ser extirpado da nossa nação. Mas não depende de mim, depende da população. Tem gente que já está se vendendo, está vendendo o voto por um copo de cerveja, por um pedaço de carne no churrasco. Gente, pelo amor de Deus, você vai destruir a nossa cidade. O cara que está te pagando churrasco é um canalha, é um safado, um vagabundo, é um bandido. Tá? Ele está cometendo crime. E você vai colocar um bandido lá para administrar 3,5 bilhões do orçamento de Londrina? É isso que você quer? Você quer que ele roube o seu dinheiro? Então, vote de uma forma correta, tá? Pelo amor de Deus, eu faço um apelo aqui. Porque eu gostaria que, no mínimo, assim, é um sonho, tá? Quase que utópico. Pelo menos ali 6 ou 7 vereadores com as características que eu tenho entrassem ali na Câmara. Fariam a diferença enorme. Lógico que nós gostaríamos que todos fossem assim. Mas, aí, meu irmão, eu não chego nem a almejar isso, tá? Pelo menos uns 5 ou 6 ali, a maioria, 11, né? Nós temos 19 cadeiras. 11 seria espetacular. Mas o que a gente sonha hoje, 5 ou 6. E é justamente esse trabalho, e essa é uma das nossas preocupações, e o porquê nós abrimos esse espaço aqui no De Leão, justamente para que o candidato possa, o eleitor, né, ele possa ponderar entre um nome, outro nome, para poder votar, né, para não ficar no escuro, porque prefeito tem tempo de televisão, tem tempo de rádio, mas vereador não tem.
tem 11 segundos, se eu não me engano, na televisão, e não dá para dizer nada. E a gente aqui está abrindo 1 hora e meia, justamente para que possa descortinar isso que o senhor, que você acabou de senhor de novo, meu Deus do céu. Acabou de colocar. Eu sei que é educação, pastor, fique tranquilo. Candidato, deixa eu lhe perguntar. O que é que um vereador faz? Qual é o trabalho de um vereador? Tecnicamente, o vereador deve legislar e fiscalizar. Tá? Eu acho que a gente tem uma condição muito mais abrangente do que isso. Eu não sou vereador de ficar acabando na cadeira, a gente tem que ter uma condição técnica, uma formação, a fim de que consiga entender projetos de lei a fundo, para evitar de que projetos de leis ruins passem a se transformar em leis e que isso prejudique a população. Esse é o primeiro aspecto. Depois, o vereador não deveria ter rabo amarrado com o executivo, porque o vereador precisa fiscalizar o executivo. Mas, infelizmente, a grande maior parte das câmaras de vereadores de Londrina são puxadinhos do executivo, subservientes, quase que escravos. Eu creio que o vereador precisa, é a classe política que deve estar mais próxima à população. Um deputado não tem condição de fazer isso, né? Um senador muito menos, um governador, um prefeito menos. O vereador precisa ir, quando ele tiver tempo, obviamente, nas comunidades, verificar quais são os problemas que eles enfrentam para tentar trazer soluções para esses problemas. Eu tenho tentado fazer isso. Basicamente é isso que o vereador faz. Ele tem uma limitação enorme na situação de legislação, porque muita parte da legislação nossa é amarrada lá em Brasília pela Constituição Federal. Por exemplo, tem gente que fala assim, Santão, a gente tinha que aumentar o valor das multas aí para a gente que corre nas ruas, porque o pessoal fica correndo. Eu falo, não tem como fazer isso. Quem faz essa legislação é o Congresso, que fica lá dormindo de touca e parece que não entende que existe um Brasil para administrar. E daí eu falo, olha, eu não tenho o que fazer. No máximo que eu posso fazer é uma indicação para que a prefeitura instale ali um quebra-mola, uma faixa elevada, talvez um radar, qualquer outra coisa nesse sentido para coibir que a velocidade excessiva seja constante naquela via. Eu não consigo legislar nisso. Tem gente que não consegue compreender. Às vezes até fala assim, Santão, você é vereador, não quer resolver o problema. Não, gente, não entrei no cargo de vereador para ficar mentindo para as pessoas. Hoje eu fui fazer uma visita em um bairro ali no Jardim Edi, e a comunidade foi falar comigo, 3 ações eu falei, é possível, eu vou elaborar a documentação da forma mais bem elaborada possível, a fim de trazer esse problema à prefeitura. Agora, uma outra coisa que uma senhora lá pediu para mim, falou, passa muito caminhão aqui e fica arrebentando os fios. Primeiramente, os fios foram instalados de forma errada, tá? Porque qualquer veículo no Brasil ele pode transitar até 4,40 metros de altura. Depois, eu não tenho condição de proibir o fluxo de um caminhão deste numa rua daquela. A prefeitura até teria, tá? Ela tem competência para isso. Eu já falei para a senhora, é impossível fazer isso. Então, eu já ajo com total naturalidade e falo para as pessoas aquilo que é verdade, o que é possível, o que não é. Essa honestidade ela é importante e essa pergunta eu formulei justamente por isso, porque tem muito vereador nessa época que promete coisas que não é da alçada dele. E ele sabe que ele não vai poder cumprir. Mas porque há, infelizmente, uma ignorância, né, um desconhecimento por parte de boa parte da nossa população, então, já se ele não sabe que eu não posso fazer isso, então eu vou prometer para ficar bem, né? Ficar bem com a comunidade. Você diria que isso já é uma desonestidade, né, do vereador, que ele sabe que ele não vai poder cumprir aquilo que está prometendo. Eu penso que já não deveria ser visto com bons olhos pela população. E é por isso que eu formulo essa pergunta aqui para quem vê a gente aqui saiba o que é a competência do vereador e o que não é. Pastor de Leão, suas palavras são perfeitas, eu vou lá na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Primeiro fala assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento familiar padece na família, quem não tem conhecimento laboral padece no trabalho, quem não tem conhecimento científico padece na ciência, quem não tem conhecimento político padece na política, e tudo depende da política. Primeira situação do que tu falou. Segundo, o cara mente, muitas vezes, porque ele próprio é ignorante, tá? Não vote em gente ignorante. Ele vai fazer caquinha lá na Câmara de Vereadores depois. E o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso e homicida desde o princípio, e aqueles que vivem na mentira são filhos do diabo. Eles vão mentir para o povo, vão prometer um monte de coisa e chega lá, não vão cumprir absolutamente nada, certo?
nada porque não podem fazer. Então, assim, olha, de novo, não votem em canalhas, não votem em ignorantes, não votem principalmente em mentirosos e bandidos. Ah, eu não gosto do Santão, o Santão é esquisito, tá caindo o cabelo da cabeça dele, etc. Fica à vontade, mas vota em algum outro que já mostrou algo de bom pela sociedade, independente de estar no cargo de vereador ou não, e que você sabe que é honesto, tá? Porque senão você vai ajudar a destruir a nossa cidade. Vereador e candidato Santão, quais são os problemas mais pertinentes de Londrina? O senhor olha Londrina hoje e dentro dessa ótica panorâmica sua, o que é que o senhor vê de problema e que precisa de uma atenção maior pelo poder público? Bom, Londrina é uma cidade que tem uma infraestrutura até adequada, mas falta muita coisa. Vou dar um exemplo prático. Você tem toda a região ali do entorno da Jamil Scaff, tá? Avenida São João, e para você atravessar para o lado de lá seria aquela região ali que sai da Avenida dos Pioneiros e vai até o final lá onde tem aqueles condomínios Tauá. Para você sair do Tauá e ir lá no Hernani Moura Lima, no Armindo Guazzi, você tem que fazer uma volta enorme, andar mais ou menos 4,5 km. E dá para fazer uma pontezinha lá embaixo, para ligar uma região que tem cerca de 30 mil habitantes com outra região que tem cerca de 50 mil habitantes. Uma ponte essa que não custa tão caro. Por exemplo, nós da Câmara de Vereadores, exceto eu, tá? Eu não votei nesse absurdo, foi votado para aumentar ali o orçamento da Secretaria de Cultura, entre aspas, tá? Porque a cultura é o desenvolvimento natural dos costumes do ser humano e não pode haver intervenção do Estado na cultura. Platão já falou lá 400 anos antes de Jesus Cristo. Cuidado com a música que o Estado coloca nas praças, porque pela música que o Estado coloca na praça, você conhece o governo que você tem. Aumentaram o orçamento da cultura de 5 para 17 milhões. Depois votaram para permitir que o governo federal colocasse emendas aqui em Londrina de 4,3 milhões, até para que as pessoas que pegassem esse dinheiro do audiovisual, colocaram até um nome bonitinho lá, pessoas do audiovisual, para que essas pessoas pudessem pegar dinheiro público, pago pelo cidadão, para fazer os seus shows e cobrar ingresso. São 16,5 bilhões por ano, aproximadamente, segundo consta, que o governo federal tem gasto em cultura. O quanto daria para investir na infraestrutura, por exemplo, que é um dos grandes problemas que nós temos aqui na cidade. Um outro grande problema, eu votei contra o orçamento de 2025 porque eu solicitei a alocação de verba para construir um PAI lá na Zona Norte. Não veio no orçamento, eu falei voto contra, tá? Porque é um absurdo você investir todo esse dinheiro aí na cultura, onde não poderia ser investido sequer um centavo. Porque todo o dinheiro colocado em cultura é um dinheiro doutrinário, um dinheiro que serve para a doutrinação, um dinheiro que serve para que as pessoas sejam acostumadas a viver em conformidade com aquilo que o Estado determina, manipulando a mente dessas pessoas. Não se pode ter dinheiro para essa destinação. Nós temos que colocar dinheiro lá na saúde, para que as pessoas mais pobres, que como eu passei quase minha vida toda, que não tem dinheiro para um atendimento emergencial, para que elas sejam atendidas. Você vai na UPA hoje, ou num PAI, as crianças muitas vezes estão lá no chão, certo? Não tem médico. E o pior, a Câmara de Vereadores votou, salvo engano, foram 5 votos contra, e eu estou no meio destes, votou para retirar 19,7 milhões de reais da hora médica. Pastor, eu estou falando aqui, não é 19,7 milhões do orçamento da saúde, é da hora médica. Então, se você tem avião na Polícia Rodoviária Federal, se você tem helicóptero, se você tem viaturas boas e tem armas, e não tem um policial, você não tem nada. Verdade. Então, se você tem hospital, tem máquina para fazer exame, tem tudo e não tem um médico, você não tem nada. E quem propôs isso foi justamente o prefeito Marcelo Bernatti, que é médico, certo? E o secretário de Saúde foi lá e apoiou a ideia e os vereadores aprovaram esse escárnio. Aí a população, de vez em quando, de lá para cá, me manda uma mensagem. Santão, eu estou aqui no PAI, eu estou aqui faz 12 horas para ser atendido. Eu falo para eles,
Vá lá na Câmara de Vereadores, lá no site da Câmara, e vejam a aprovação disso. Tá ruim agora? Em 2025 vai piorar. Vai piorar. Não vai ter médico para atender o povo. Você diria que a distribuição de renda lá está feita de maneira ineficaz aqui em Londrina? Bom, a distribuição de renda, pastor, na minha visão, depende da qualificação do ser humano. Tá? Distribuição de renda, para mim, é qualificação com emprego bom. O resto que passou disso é assistencialismo. Perpetuação da miséria, da pobreza, da ignorância e da vagabundagem, às vezes. Tá? Eu sou de família de gente pobre. Eu sou a primeira pessoa a fazer faculdade da minha família. Nós somos em diversos primos. A minha mãe são 9 irmãos e meu pai são 8 irmãos, quase todos aqui na cidade de Londrina. De lá para cá, alguns outros primos fizeram faculdade. Nenhuma das pessoas da minha família, mesmo sendo pobres, um ou outro teve uma ascensão social um pouco melhor, tá? Nenhuma dessas pessoas foi preso. Nenhum saiu para roubar, nenhum saiu para assaltar. Eu tenho uma tia que ela morava lá no Maracanã, o pessoal chama de favela, João Turquino, Maracanã. Casinha dela muito simples, pobre. Ela vendia vassoura de piaçava nas ruas. Ela sempre trabalhou, certo? Então, assim, ela teve a renda dela. Eu vivi muito tempo com uma renda adequada à minha condição financeira. Hoje eu tenho uma condição financeira um pouco melhor, eu vivo nessa condição. Mas para eu conseguir passar num concurso público, eu tive um incentivo de uma moça, eu não me lembro o nome dela. Quando eu fui carteiro, o meu sonho era ser bombeiro, soldado do Corpo de Bombeiros, e já estava mais do que o suficiente. E ela estava fazendo faculdade, ela começou a perturbar a minha cabeça, porque a gente era carteiro um do lado do outro. Tu tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade, tem que estudar. Eu fui prestei o vestibular, passei, e dali eu comecei a pegar gosto por estudo. Eu fui professor de cursinho aqui em Londrina há 10 anos, na área de Direito, aprendi muita coisa na área de Direito sendo autodidata, né? Principalmente na legislação de trânsito, Lei 9.099, e dali as coisas começaram a melhorar, eu precisei estudar. Então, assim, houve uma distribuição de renda para a minha pessoa. Sim. Tá? Meus irmãos que passaram em concursos públicos, o meu irmão do meio, por exemplo, ele também é policial. Ele teve quase a mesma condição de vida que eu. Também vendeu alface nas ruas ali do Hernando Moura Lima, com um carrinho de mão ali, uma carriola, e hoje ele tem uma condição financeira boa. Então, como que a gente consegue trazer uma distribuição de renda? Com estudo, com educação adequada, com uma educação não doutrinadora. Você vai na Suíça, por exemplo, as pessoas, e no Japão, onde existe uma distribuição de renda bastante igualitária, dos trabalhadores assalariados, a pessoa trabalha e tem uma renda boa. É isso que nós precisamos aqui. Nós não temos que ter um Estado que cobra uma carga tributária elevadíssima, que para depois ele pega um pouco do salário daquela pessoa que trabalhou bastante e dá para uma outra pessoa, muitas vezes ela vai usar para comprar cigarro, bebida, droga, porque você não tem o controle disso. E que parte desse recurso, para administrar esse recurso, é gasto na máquina, certo? Para sustentar muitas vezes cargos comissionados, e que outra parte desse recurso some na corrupção, isso para mim não é distribuição de renda. Isso aí é uma forma de você conseguir destruir um país, de desincentivar as pessoas que são empreendedoras. O senhor falou sobre a cultura, né, e que a verba que é direcionada para a cultura, essa mesma verba poderia ter sido redirecionada para outras áreas, né, como segurança pública ou a área da educação. Né? Você diria que essa distribuição de renda ela foi bem contemplada aqui na cidade de Londrina, ou houve uma discrepância? Por exemplo, como o senhor colocou, para a cultura houve um piso que não era necessário todo aquele piso, já para a saúde houve uma má distribuição, e assim houve esse prejuízo com relação à carga horária, né, dos médicos. Então você diria que talvez seja esse um dos problemas que precisa ser visto assim com um pouco mais de delicadeza por parte das bancadas? Como que eu vou aprovar um orçamento que dá lá 110 milhões de reais agora esse ano para a Secretaria de Assistência Social, sendo que a assistência social dá dinheiro para pessoas saírem do mundo da drogadição, sem fazer nenhum tipo de exame para ver se essas pessoas continuam usando drogas? E obviamente que essas pessoas vão pegar o dinheiro público de impostos altíssimos e vão
sustentar o crime organizado aqui na cidade de Londrina, usando esse dinheiro justamente para comprar drogas. Como é que eu vou aprovar um orçamento em que se quer dar 17 milhões de reais para essa Secretaria de Cultura, onde pessoas vão lá e apresentam projetos inúteis, como, por exemplo, um cara, eu acho que ele pegou 40 mil reais nesse caso, tá? Naquele projeto do Promic, que é um projeto do PT, do ex-prefeito Edson Micheletti, que ele fez um resumo do livro Capitães de Areia, que é um livro que praticamente incentiva, estimula e outras situações, a fim de que crianças que estão entrando na puberdade, elas se tornem, vangloriam elas em entrarem no mundo da marginalidade, assaltarem pessoas que têm seus bens e incentivando que eles se entrem no mundo da homossexualidade. Como que eu vou aprovar um orçamento em que uma pessoa apresenta um projeto lá determinado, chamado Rolezinho, em que foi gasto centenas de milhares de reais, e eu estou falando sério, centenas de milhares de reais, eu não me lembro dos valores exatos aqui, para pegar umas pessoas ali na Zona Norte, colocar num ônibus, passear um pouquinho no shopping lá da Zona Norte, depois no Boulevard, depois no Catuaí. Isso é um emprego correto do dinheiro público? Como é que eu vou aprovar, por exemplo, um projeto que veio do prefeito que queria dar o superávit primário da cidade de Londrina do ano de 2021 para as empresas de ônibus, que era o valor de 102 milhões de reais. Que eu me esperneei, eu gritei lá na Câmara de Vereadores de Londrina, fiz contato com a imprensa e depois eles doaram apenas 25. Mesmo assim eu votei contra. E eles se sentiram satisfeitos com só 25 milhões de reais. Aí eu digo, se sentiram satisfeitos com 25 milhões e esses 77 milhões não foi alocado para as empresas de ônibus, será que esses 77 milhões não voltaria em forma de corrupção na mão dos políticos aqui da cidade? Será que parte desses 25 não voltou? Eu não tenho como comprovar isso. É só uma pergunta que eu estou fazendo. Tá? Me soa bastante estranho, né? Uma pessoa que quer 102, mas que fica satisfeita com 25. Não tem como aprovar. O orçamento de Londrina é muito mal administrado. É pessimamente administrado. Não deveria ter um centavo sequer, repito, para essa tal de cultura. Nós deveríamos ter uma secretaria de gestão de prédios públicos. Daí você usaria dinheiro para a manutenção, por exemplo, da biblioteca, que hoje praticamente não tem recurso algum, mas está sendo manutenida com dinheiro, o recurso da Secretaria de Cultura, mas não chega lá. Vai lá na biblioteca para você ver. A pintura lá, às vezes, é feita com doação de tinta de alguém ali que conhece a diretora da biblioteca, outras pessoas assim. Então, eu não tenho como aprovar isso. O orçamento de Londrina ele é péssimo. Péssimo. Ano passado eu já não aprovei, desse ano eu vou votar contra de novo. E como nós estamos de segurança pública? Como você vê essa pauta e quais são a sua proposta para a segurança pública? Pastor, qualquer imbecil, deixa eu falar isso, que chegar aqui e falar que vai melhorar a segurança pública, ele é um analfabeto funcional, não entende nada de segurança pública. Fui policial militar 6 anos e meio, fui coordenador de 9 unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho inúmeros cursos na área de segurança pública. Eu tenho um curso que é Gestão Política em Segurança Pública. Eu tenho curso de identificação de armas de fogo, um monte. Se eu for ficar falando aqui, eu vou falar só de curso que eu fiz na área de segurança pública. Eu tenho, 300 prisões. Eu tenho apreensão de drogas de mais de 35 milhões de reais só de uma vez só. Tá? Eu sou policial operacional. Meu nariz é quase como um cachorro cheirador de droga. Estou brincando, né? Não vou exagerar assim. Olha, Código Penal e Processual Penal depende do Congresso para votar. E se não houver alteração lá, a gente aqui embaixo não consegue fazer nada. Nada. O policial fica de mãos amarradas. O último processo que eu tive na minha carreira policial de 26 anos, eu já tive são 36 processos, nenhum de corrupção, nenhum de desvio de recurso público. Todos eles de arrochar vagabundo, arrochar bandido. Eu prendi um cara, um traficante enrolante, ele me processou querendo 40 mil reais de indenização moral, porque ele disse que a algemação ficou uma casquinha na mão dele. Ele foi na corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e lá o processo chama o processo da casquinha. O corregedor falou assim, você fez o laudo do IML, de lesão corporal? Ele falou, não, mas ficou uma casquinha. Está escrito lá, casquinha.
Eu vou ter que pegar minha avó de 94 anos, colocar uma luva de pelica nela e ficar treinando algemação na minha avó. Porque o traficante não quer ser algemado, caramba. Tá entendendo a que nível que nós estamos? Tá? A gente tem hoje... O traficante lhe processou. Não foi o primeiro não, eu tô falando, eu já tive 36 processos na minha carreira policial. De novo, nenhum de cometer crime. É bandido que não quer ser preso. Deixa eu desabafar um pouco. Então, o cara que vem aqui e fala, vou resolver o problema de segurança pública Londrina, é um idiota completo. O que eu tenho feito, tá? E fiz muito isso. Fui atrás de inovação tecnológica, junto com deputados estaduais, federais, atrás de aumento na área dos concursos públicos, tanto da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, e isso junto com deputados federais, nós conseguimos, trouxemos alguns policiais desses aumentos de vagas de concurso público, consegui, acho que a gente tinha 270 vagas e foi para 411 vagas do 2º CRPM, que é a Polícia Militar da região norte aqui. Alguns desses policiais vieram para Londrina e consegui também, junto com o prefeito, eu sentei na mesa dele, tudo isso está no meu Instagram, está lá no meu gabinete para vocês verem, a solicitação de um concurso da Guarda Municipal, certo? Depois, posteriormente, também o deputado Diego Garcia conseguiu verba para comprar armas para o guarda. Agora, nós temos 2 pilares na segurança pública. Legislação adequada que permita o policial trabalhar. Sem isso, você pode encher de polícia. Enquanto a gente estiver de mão amarrada, a gente não faz nada. Depois, efetivo suficiente. Esses são os 2 pilares de segurança pública. Nós temos isso? Não. Tem nada disso. Segurança pública no nosso país é uma piada de mau gosto. Eu posso fazer um podcast de 1 mês só falando de segurança pública, contando os meus casos de apreensões. Eu trago cada coisa aqui aterradora que vocês vão... Quem não tem cabelo, quem é careca vai ficar de cabelo em pé. Uma das preocupações, e essa preocupação é de toda a população, mas principalmente dos pais, é com relação à segurança nas escolas. Né? Com relação à segurança nas escolas. Aqui em Londrina, onde o meu sobrinho estudava, eu acho que foi ano passado isso, houve um problema lá, um aluno tinha entrado armado na escola, tive que fechar tudo, fazer todo o processo lá para poder inibir um possível atentado, né, que estava na iminência de acontecer. Como é que você vê a segurança nas escolas aqui da cidade de Londrina e o que você teria como projeto de lei para tentar inibir, né, possíveis atentados? Muito bem. O local mais seguro do planeta Terra talvez sejam alguns locais onde os presidentes ficam. Vou citar o caso da Casa Branca. Nós temos um orçamento de bilhões de dólares para a segurança do presidente dos Estados Unidos. Mesmo assim, 2 pessoas já pularam dentro da Casa Branca. Eles foram detidos, obviamente, antes de chegar. Ele tem um gramado, tá? É um nível de segurança máximo 10. Lá, para você visitar o presidente dos Estados Unidos, você vai precisar passar por uma revista altamente minuciosa. Aí a gente vem baixando níveis de segurança. Qual é o nível de segurança que tem numa escola hoje? 0? Essa é a realidade. Não tem revista, não tem gente preparada. A Câmara de Vereadores aprovou, e eu também aprovei nesse caso aí, uns inspetores de pátio para pelo menos controlar ali a entrada de mercadoria, não sei o quê, ver se tem alguma pessoa suspeita. Mas essas são pessoas que não têm preparo algum para lidar com bandidagem. Eles não têm arma de fogo. O bandido só teme aquele policial que tem um poder maior do que ele. Então, esses inspetores de pátio, eles não conseguem fazer segurança pública nas escolas. Hoje, nossas crianças estão totalmente vulneráveis. O que eu fiz a respeito disso? Como eu já disse, fui atrás de alocação de recursos com deputados federais, estaduais, pedi aumento da quantidade dos guardas municipais, votei a favor do projeto de lei da Guarda Municipal constante nas escolas, lei que não está sendo cumprida pelo nosso Executivo Municipal, certo? E eu lutei muito, muito mesmo. Eu fui a pessoa que mais lutou aqui em Londrina pela instalação dos colégios cívico-militares. A gente é muito encrenca com a APP Sindicato. A APP Sindicato é o sindicato que trouxe a deputada do PT, Érica Cocai, aqui no Paraná. E vocês podem encontrar isso, está na internet. Érica Cocai, com KK. Só faltou um K, né, para ser da Ku Klux Klan. Procurem aí.
ela fez uma palestra falando das ideias de Engels, falando que precisava transformar o nosso país num país incestuoso. Isso, um país onde crianças transariam com seus pais. Este é o modus operandi da esquerda que está no nosso país. Tá? Um sexo entre pais e filhos é um sexo bestial. E essas pessoas estão propondo isso nesse vídeo. Tá? Então, esse pessoal é o pessoal que ficou bravo comigo. Porque eu estava lutando para trazer as escolas cívico-militares para cá. Nessas escolas, as crianças têm segurança. Porque lá tem, no mínimo, um policial armado que sabe lidar com bandido. A escola mais segura de Londrina é a escola alocada lá onde era a Brataque, tá? É o Colégio da Polícia Militar. Lá não vai ter atentado. Lá tem inúmeros policiais que trabalham lá. A disciplina lá é espetacular, é excelente. Existe fila de gente querendo colocar os seus filhos lá. É o melhor IDEB do Paraná hoje. Eu incentivo e apoio o Colégio da Polícia Militar. Inclusive, a rampa de acesso daquela escola, do Colégio da Polícia Militar, para os cadeirantes, foi eu que consegui verba com um deputado estadual, o deputado Ricardo Arruda, e a obra está lá agora. Tem quantos colégios cívico-militar aqui em Londrina? Cívico-militares, eu não lembro, mas eu acho que são 15 ou 16, eu não lembro. Eu tenho um amigo, acho que é amigo em comum, o Josemar. Ele tá pleiteando uma vaga para a filha dele já tem um tempo. E ele tá na fila lá e esse funil de entrada, por causa da alta demanda, né, ela é bastante árdua. Teve muitas professoras que no começo lutaram contra a implantação dos colégios cívico-militares e que hoje estão muito satisfeitas, inclusive entendem que estão mais seguras. Viram que a figura do policial lá é obviamente muito melhor do que a figura de um traficante, que a disciplina melhorou, que a condição dos alunos na escola melhorou. Então a gente tem que implantar esses modelos de escola aqui no nosso país. Você acha que se colocasse na porta da escola alguma forma de detector de metal ajudaria a inibir? Vou voltar lá na Casa Branca. Qualquer coisa que seja utilizado para segurança pública vai se aumentando um nível de segurança. Tá? Então, a porta com detector de metais, sim, por isso que o banco tem. Tá? O muro mais alto, sim. Grades que você possam ver dentro da escola, sim, porque o bandido ele gosta de agir onde não é possível se ver ele. Tá? Então, assim, esses gradis que estão sendo colocados, foi inclusive ideia nossa, e a prefeitura está colocando, já ajuda um pouco na segurança pública. Tá? A alocação de câmeras de vigilância, sim. Tudo que é possível alocar ajuda no aumento do nível de segurança pública nas escolas. E tem algumas câmeras agora com inteligência artificial, né, que pode prever pela conduta da pessoa, pelo modus operandi, né, de uma pessoa ali, ou a pessoa vem muito na frente do colégio, fica dando volta. Aí essas câmeras com inteligência artificial, ela consegue prever, né, a ação daquela pessoa e enquadrar dentro de um possível criminoso, alguém que está ali observando, fazendo um mapeamento da área, né? Isso é muito bacana de se ter. Londrina não tem isso ainda, né? Pastor, você falou uma coisa que todo mundo entende, e eu como policial mais ainda, mas infelizmente o STJ vive num outro planeta, não sei o que os caras pensam. Tem um desembargador lá, por exemplo, que ele já deu diversos habeas corpus contra a população brasileira, eu digo contra mesmo, tá? Beneficiando traficantes, porque, por exemplo, ele julgou que a busca pessoal do policial, mesmo encontrando lá armas ou drogas, não era justificada. Porque está escrito assim, ó, havendo fundada suspeita, será feita a revista pessoal. Tá? E obviamente que se o policial fez a revista e encontrou droga e arma lá, a fundada suspeita está mais do que justificada. Sim. Mas às vezes o policial escreve lá assim, olha, essa pessoa é uma pessoa muito conhecida aqui na região por ser traficante. Ele fugiu de carro na hora que viu a gente, daí a gente foi e fez a revista pessoal. Esse desembargador tem entendido que praticamente nada é uma fundada suspeita. Tá? E liberado. Agora, se uma câmera consegue identificar ali um comportamento anormal, nós na polícia fazemos isso. Ontem eu estava numa audiência em que eu prendi uma pessoa
numa audiência da Justiça Federal, porque eu prendi pelo meu cargo de policial rodoviário federal. Eu estava em serviço. E a abordagem toda iniciou justamente porque ele fez um comportamento inadequado no trânsito. E eu olhando ele, entre os diversos veículos que estavam olhando, eu vi o dele e vi que o comportamento não era condizente com aquela situação do trânsito na hora. E ao realizar a abordagem, ele tentou fugir, etc., e culminou na prisão dele. Tá? Tinha maconha dentro do carro. Ele era inabilitado, estava bêbado. Então, assim, os comportamentos naturais dos seres humanos ali, ditos de bem, eles são realmente diferentes do comportamento de um marginal. Infelizmente, a gente tem parte da justiça que tem, eu posso dizer assim, desagradado a população de bem que paga impostos. Conheço excelentes juízes, excelentes promotores, que eles mesmos pensam como eu, mas em virtude dos cargos deles, eles não podem manifestar. Tá? Candidato, vamos a mais uma perguntinha e depois vamos passar para o nosso... Pastor, eu tenho só mais 3 minutos, tá? Eu peço perdão. Mais 3 minutos? Então vamos para um ping-pong rapidamente de... Ping-pong eu gosto de esporte. Contra ou a favor? Você é contra ou a favor do aborto? O aborto é o procedimento médico que retira crianças mortas do útero da mãe quando tem possibilidade da morte da mãe. O que acontece hoje é o infanticídio intrauterino de gente que quer continuar com a prática que faziam os amorreus, que doavam ou sacrificavam os seus filhos ao demônio Moloque. É isso que é esse negócio que o pessoal chama de aborto. Isso aí não é aborto. Isso aí é um sacrifício demoníaco. Óbvio que eu sou contra isso. Contra ou a favor do desarmamento? Lógico que sou contra. Deus criou a abelha faz o mel e Deus prometeu para o povo dele, que o povo dele iria para uma terra que emana leite e mel. A abelha é limpa, gosta do cheiroso, gosta do bonito, ela poliniza, traz alimento para todo mundo e ela produz mel. E a abelha tem uma arminha lá e ela usa a arma para se defender. Agora a mosca, ela é suja e coloca o filho dela lá na bosta. Eu não vou ficar aqui ensinando para a mosca que o mel é melhor que a bosta, não. A gente tem que se armar. Gostei da analogia. Você é contra ou a favor que os PMs, policial militar, use câmera de forma obrigatória presa ao seu Tem que colocar câmera em todo mundo. Tem que colocar câmera em juiz, em promotor, nos políticos, no vereador, tem que colocar câmera no prefeito, tem que colocar câmera no governador, tem que colocar câmera nos deputados, nos senadores, nos ministros do STF. Por que só policial tem que usar câmera? Vamos colocar câmeras do bandido também para mostrar o que eles estão filmando lá, quando eles vão cometer um assassinato, um estupro, quando eles vão violentar uma criança. Eu não posso usar a palavra aí, porque senão eles vão cortar aqui e vão dar shadow ban. Contra ou a favor da liberação da maconha? Quem quiser fumar maconha, que fume, se enche de maconha, de cocaína, usa Baygon, usa tudo quanto é coisa que você quiser, tá? Se quiser usar a calcinha da Dilma para fumar também, fuma, e que se exploda você, seu burro, idiota. Tem tanta coisa boa na vida para você fazer, você quer ficar enfiando essas porcarias na tua cabeça? Você que enfia, mas não vem encher o saco da população. Depois você vai ficar passando mal, vai lá no hospital, querer que eu pague o imposto, que eu trabalhe para você fumar essa merda, essa maconha tua. Seu burro. A minha resposta dada aí. Pronto. Contra ou a favor... A gente até falou sobre segurança na escola. Vamos lá. Você, com relação ao nosso governo federal, rápidas palavras, você é contra ou a favor desse governo que está hoje aqui? Isso não é governo, é desgoverno. Desgoverno. Como é que eu vou apoiar esse governo? Sei lá que esse treco aí. Entendeu? O cara tá viajando para lá e para cá, ficando no hotel de 60, 70, 80, 90 mil reais por dia. Fazer um monte de cagada, pelo amor de Deus. Com relação ao... É um governo sem povo. Vocês viram esse desfile de 7 de setembro aí? Eles cometeram um erro gravíssimo lá na Venezuela. Teve uma eleição fraudada lá que o mundo inteiro reconheceu, mas lá tem um papel que imprime o voto, Aqui os ardilosos se cuidaram antes, Eu nunca vi um governo sem povo. Você é contra ou a favor, ou melhor, dentro de uma numeração de 0 a 10, qual número você daria para o governo do atual prefeito Bellinati? 5. 5. No primeiro e no segundo mandato, ou unindo os dois mandatos, 5? 5, tá na média. Tá na média.
Candidato... Faz uma outra coisa boa e tá na média só. Ótimo. Candidato, como você falou que tinha pouco tempo e a gente já está... A gente tem uma pergunta no Insta. Temos uma pergunta Qual é a no Insta? pergunta aí, Pergunta rapidinho. Candidato, quais estratégias vocês usam contra aqueles que vão contra os seus princípios? Não tem estratégia. A única forma que a gente consegue de fazer alguma votação interessante ali é com apoio popular. Se o povo não for na Câmara fazer pressão em cima dos vereadores, se não for lá na Assembleia Legislativa, se não for lá no Senado, a coisa não anda. Depende do povo. No parágrafo único, artigo 1º da Constituição, está escrito assim: todo poder emana do povo através dele ou através de seus representantes eleitos. Então o povo precisa começar a entender o poder que o povo tem. Candidato, quero agradecer demais pelo seu tempo e já deixar aqui o convite para um próximo bate-papo, para nós trazermos outros aspectos de Londrina e também do país que Perfeito, merece pastor. uma atenção. Precisamos debater esses pontos que são fundamentais para o crescimento, para o fortalecimento da sociedade. Né? Show de bola. Agora, eu peço que o senhor, dentro do tempo que ainda lhe resta aí, estou vendo que o senhor tem outros compromissos, olhar nessa câmera aqui e falar com os seus eleitores, com os seus possíveis eleitores, com aquelas pessoas que estão indecisas ainda em quem votar. Fica à vontade. Eu não sei se eu vou morrer depois que eu atravessar aquela porta. Só tem uma coisa que é importante na vida de qualquer pessoa: ter o Senhor Jesus Cristo dentro do coração, porque Ele morreu lá na cruz e levou os nossos pecados sobre Ele. Ele foi o único santo que viveu aqui. E o ser humano pode fazer muitas coisas, até voar hoje porque tem avião. E a tecnologia desenvolvida pelos seres humanos permitiu isso. A cura de doenças, quase que uma onipresença. Hoje você coloca aqui na internet, você está em todos os lugares. Mas não há nada que possa vencer a morte. A morte só foi vencida pelo sacrifício vivo do Senhor Jesus lá na cruz. Coloca ele no teu coração, tá bom? Deus abençoe a todos. Grande abraço. A todos aqueles que estão nos vendo, que pelo Instagram, meu muito obrigado, segue a gente, vai lá no YouTube para poder se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, o seu comentário. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui no YouTube, é muito bom ter você com a gente. Você acabou de ver a entrevista aqui, um bate-papo com o candidato Santão, que está vindo à sua reeleição, e espero que você vote bem, vote com consciência. Candidato, muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe muito. Tchau, tchau. Abraço.